Atenção! Antes de você saber tudo sobre a reforma tributária e os impactos na sua empresa, a gente tem uma informação importante para compartilhar com você. A Senior Sistemas integra o piloto da reforma tributária, que nesse momento está debatendo os desdobramentos da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Isso significa que a gente participa, junto do governo, da construção das soluções tecnológicas que vão dar suporte à implementação da CBS em todo o Brasil. Saiba mais no link da legenda do episódio. E para entender todas as mudanças que a reforma representa para as empresas e como a tecnologia vai ser decisiva nesse processo, fique agora com o episódio especial do É Mais Que Tech sobre a reforma tributária. É com você, Rodrigo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Gente, olha, um dos temas mais debatidos, argumentados atualmente para o cenário empresarial brasileiro é a reforma tributária. Como as recentes mudanças impactam diretamente as companhias? Quais são os desafios de adaptação e como a tecnologia se torna uma aliada indispensável nesse processo? O tema deste episódio é Reforma Tributária, o que muda nas empresas e o papel da tecnologia. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Bom, quase todo mundo sabe que o Brasil convive há décadas com um sistema de tributos super complexo, cheio de exceções e regrinhas diferentes em cada canto do país. Com a aprovação da Lei Complementar 214, o objetivo agora é simplificar, mas não sem dor de cabeça. 5 tributos saem de cena: o ICMS, o ISS, o PIS, IPI e COFINS. Entram o CBS, o IBS e o Imposto Seletivo. Parece simples, mas a implementação disso vai exigir muita preparação. Para essa conversa, como sempre, nós convidamos 2 grandes especialistas no assunto. Um deles é o Ângelo de Ângeles, mestre em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com foco em Imposto sobre Valor Adicionado, IVA. Ângelo tem uma vasta experiência de 34 anos como auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, atuando em áreas essenciais, como fiscalização tributária, arrecadação e conformidade fiscal. Atualmente, ele é pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV Direito São Paulo, onde desenvolve estudos sobre políticas tributárias e o impacto econômico da tributação. A sua expertise também se estende à modernização do sistema tributário brasileiro, tendo sido colaborador ativo no Centro de Cidadania Fiscal e na elaboração da primeira proposta da reforma tributária. Ângelo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é todo meu, te agradeço muito, é uma honra muito grande. Muito obrigado. E o segundo nome da nossa bancada virtual é Marlon Dognini, especialista de produto ERP na Senior Sistemas, com foco em exigências legais, atuando na análise e implementação de obrigações fiscais, levantamento de requisitos, modelagem de processos e interface entre áreas técnicas e de negócio. Ele representa a Senior Sistemas em grupos de trabalho e projetos piloto da Receita Federal, contribuindo diretamente para a evolução do SPED e demais iniciativas governamentais. Tem forte atuação em soluções estratégicas que otimizam processos e impulsionam resultados. Seja muito bem-vindo também, Marlon. Obrigado, Rodrigo. Então, estamos aí para compartilhar dados e informações aí sobre a reforma tributária. Perfeito. Agora eu queria começar ouvindo de vocês o seguinte: qual foi o principal gatilho que motivou essa mudança tão profunda no nosso sistema tributário atualmente? Os gatilhos foram vários, né, Rodrigo? Porque o manicômio tributário, a que você se referiu agora há pouco, ele atingiu um ponto quase que ingovernável, principalmente após a adoção de algumas que eu chamo sempre de bruxarias tributárias, que é a adoção da substituição tributária para quase a totalidade dos produtos. Isso gerou uma enorme complexidade do sistema. O próprio PIS e COFINS, com toda aquela parafernália de regras, de PIS e COFINS centralizado, por ST, isso foi gerando uma complexidade, isso pelo lado dos contribuintes. Agora, pelo lado do fisco, ainda houve um fator fundamental, que foi a publicação da Lei Complementar 160 de 2017. Essa lei, ela convalidou todos os benefícios fiscais que estavam sendo julgados no STF, por ADINs, tá certo? E ações diretas de inconstitucionalidade,
E essa lei fixou um prazo para validar, para a fruição desses benefícios. E esse prazo se encerrava justamente em 31 de dezembro de 2032, que é o ano onde ICMS e ISS vão morrer de morte súbita, né, que ao longo da transição eles vão sofrer uma redução gradual, à razão de 1/10 por ano. Tá? Então, foi em razão disso, porque é o seguinte, os estados, guerra fiscal, a gente costuma chamar isso de race to the bottom. É quando você começa a guerra fiscal, no início, os mais espertos levam mais. Depois, os latecomers, né, os que chegam atrasados, começam a reagir a benefício. Isso gera no sistema como um todo, isso vai gerando um fluxo de ações e reações na guerra fiscal, ao ponto que chega um certo ponto que todos começam a perder. Por isso que é race to the bottom, uma corrida ao fundo do poço, porque todos começam a perder. E os estados perceberam isso. Chegaram a um certo ponto, alguns estados entraram numa situação fiscal muito ruim, ao exemplo de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro. Olha, não dá mais, guerra fiscal já se esgotou. Agora nós temos que construir uma coisa nova. Na verdade, eu fazia parte de um grupo que já vinha discutindo essas questões de guerra fiscal, de relações federativas, desde 2005. Junto lá em Brasília, tinha lá junto ao Ministério da Fazenda na época, sob a coordenação do API. Olha que coisa. Desde 2005, que a gente já vinha discutindo essas questões de guerra fiscal, chamava Fórum Fiscal dos Estados. Eu era integrante, como representante do Fisco de São Paulo. Então, essas questões já vinham sendo debatidas. Nós já tínhamos delineado como superar a guerra fiscal. E essas ideias foram amadurecendo. Chegou a um certo ponto que confluiu. Aí o universo conspira. Contribuinte não aguentava mais da parafernália. Estados chegaram a um ponto que não dá. E município também, com guerra fiscal de ISS. Então, quer dizer, foi tudo confluindo. Chega a um certo ponto que os sistemas, né, eles vão, quando eles entram em desbalanceamento, chega a um certo ponto que começa a desmoronar e você tem que construir um outro sistema. Então, nós chegamos nesse outro. Eu acho que esses foram os dois grandes vetores que induziram a aprovação dessa reforma. Acho que complementando aqui, né, Ângelo, acho que com essa guerra, os incentivos fiscais aqui, eles foram totalmente descontrolados, né? Estados, municípios, a reveria, né? Cara, qualquer empresa tem um benefício, não, tá aqui, pega o benefício. E isso começa a gerar uma distorção grande, né? Principalmente regional, né? Vou atrair empresa para uma determinada região porque eu tenho um benefício, né? E isso o quê? O contribuinte acaba o quê? Gastando mais tempo para cumprir a obrigação acessória. E aí, regime especial, em cima de regime especial, eu vou gastar hora, tempo, valor, dinheiro, né? Para manter tudo isso. Acho que realmente, Ângelo, acho que chegou um ponto que o sistema tributário do Brasil, talvez o mais complexo do mundo na atualidade, né? Ele precisou chegar e dizer assim, chega, vamos passar a regra, vamos parar com tudo e vamos pensar algo totalmente diferente. Eu acho que é isso. Acho que esse foi o grande impulsionador para a reforma, né? Com certeza. Com certeza. É um complemento muito interessante. Ô Marlon, chegou a um certo ponto que, olha o que os estados estavam fazendo. Um estado processava o outro, lá no STF. Teve uma vez que eu tive a pachorra de contar quantas ADINs de guerra fiscal havia no STF. Dava mais de 200, tá? Mais de 200 ADINs. Isso não é uma coisa normal. Bom, aí, os estados, olha, por que tinha esse número absurdo de ADINs no STF? Porque, assim, o estado, quando ele processava o outro, contra os benefícios do outro, normalmente ia sair uma decisão favorável ao estado que processou, tá certo? Ia ser uma decisão favorável, porque é inconstitucional, tá? É claramente inconstitucional. Aí, o que o estado concedente fazia? Ele revogava aquele ato, editava outro no mesmo teor, só que o ato original que ele revogou, ele era o objeto daquela ação, daquela ADIN. Então, a ADIN perdia o objeto. Aí tinha que mover uma outra ação contra um novo ato concessivo, tá certo? E assim virou uma parafernália, né? Nós chegamos ao verdadeiro manicômio tributário.
com todas essas consequências que o Marlon falou. E, assim, e quem está pagando tudo isso é o contribuinte, né? Não vejo que paga. Dificuldade de estabelecer preços, né? Decisão de onde comprar, né? De produção para consumo, né? Então, ou seja, dificulta tudo, né? A produtividade, o crescimento econômico, né? Que realmente estava mais do que na hora de implantar uma reforma tributária urgente aqui no país, né? Com certeza, com certeza. Precificação. Nós tínhamos plantas industriais, até hoje ainda tem, né? Plantas industriais em locais que não deveriam estar. E isso gera um enorme custo de fretes e custo Brasil. E você vê muita coisa instalada em estado que não tem assim, condições de escoar a produção, que não tem estrada boa. Então fica esburacando as estradas. É um caos. Porto, por exemplo, guerra fiscal de Porto. Né? Tem Santa Catarina ganhou uma volúpia sem precedentes, entendeu? E não sei se isso é o mais eficiente. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui o gancho para falar justamente do custo Brasil, porque desde 1995, quando esse termo ganhou mais destaque, os impostos foram apontados como um dos principais desafios aí no setor produtivo. Nesse período, a carga tributária subiu de 27% para 33,7% do PIB, aumentando o peso dos tributos sobre a economia. Quer dizer, realmente, como vocês trouxeram aí bem, é uma situação bastante complicada que a gente vive no nosso país. Agora, eu queria que vocês trouxessem para os nossos ouvintes, para quem está também agora nos assistindo, como que vai acontecer isso na prática? Essa mudança vai afetar as empresas de que maneira na prática? Então, acho que primeiro, vou puxar aqui, depois a gente vai complementando, né? Assim, acho que o primeiro é a simplificação do sistema, né? O fato de eliminar aí os 5 grandes tributos que estão vinculados ao consumo e trazer isso para uma regra única, uma regra clara, né, olhando para destino, para tributação por fora, que não vai impactar no preço, efetivamente, né, do CBS e do IBS. Acho que isso já começa por ali, né, dessa simplificação. Redução das declarações, né, então, eu não vou mais ter um monte de obrigação acessória de estados, de municípios, né, tudo isso. Então, de novo, né, tendo a obrigação acessória única e exclusivamente do documento fiscal, acaba aí o custo de conformidade, né, do dia a dia fica bem mais simples, né? E tudo isso, né, a parte de abater os impostos, né, do crédito amplo que vai acontecer nesse período, acho que as empresas vão ter a ganhar. Obviamente, vão ter segmentos que pode ser que tenham um aumento na sua carga tributária, outros vão ter uma redução, mas acho que, no geral, né, pensando agora no consumidor final, nós como pessoas físicas, né, a gente vai ter um ganho da visibilidade da carga tributária que está acontecendo, né, vai acabar com aquele efeito cascata, né, daquela acumulatividade que está embarcando ali no meio, né, então vai ficar bem claro, transparente, né, de tudo que está acontecendo nas operações entre as empresas, entre o consumidor, né, acho que isso vai atrair, sim, né, para dentro do Brasil, investimentos, né, a expansão mesmo dos negócios, porque torna tudo mais fácil, tudo mais simples de identificar. Acho que esse é um ponto aqui, né, de atenção, né, e aqui as empresas elas precisam, assim, urgentemente, né, ver sistemas do DRP, né, eles precisam ter um sistema para operar tudo isso da reforma, que o impacto é grande, vai estar tudo pautado no documento fiscal. As equipes elas precisam se recapacitar, né? A gente estava falando aqui de um sistema que aí vem de 30, 40 anos, né? E até mais, né? E assim, cara, nós precisamos, todo mundo voltou a estaca zero, tem que aprender CBS, IBS, rever processos internos, novas regras, então tudo isso está, assim, o desafio das empresas é grande, né? E precisa urgentemente se preparar para isso, né? Olha, Marlon, eu assim, concordo em número, gênero e grau. Assina embaixo. Tudo que você falou. Eu vou fazer alguns complementos. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e disso eu me orgulho, que eu fui um ator importante para isso, para influenciar no que eu vou falar aqui agora, é que não vai haver ST, substituição tributária, no IBS, nessa BS. Não vai. Isso por si só já representa uma enorme simplificação e uma enorme liberação de capital de giro para empresas do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, elas acham que elas pagam o imposto do DAS. Elas pagam muito mais do que aquilo.
são os impostos invisíveis. O grande Richard Burr, que é uma das principais autoridades de IVA do mundo, já falecido, infelizmente, ele chamava isso de impostos invisíveis. Não tem transparência, como o Marlon... Além disso, libera um enorme... Quer dizer, você imagina, no Brasil, talvez 90% das empresas sejam do Simples Nacional, ou Marlon, se eu não estiver enganado, mas é um número absurdo. Vocês imaginam a injeção de capital de giro nessas empresas? E o quanto elas podem girar mais e movimentar mais a economia, que elas têm uma força muito grande na demanda agregada. O Simples Nacional, as empresas do Simples, elas têm uma força econômica monumental, que quase ninguém fala, certo? Bom, além disso, libera capital de giro para as demais empresas substituídas no meio da cadeia, as que se encarregam tanto da distribuição quanto da produção, os substitutos. Então, isso traz uma enorme simplificação, uma enorme liberação de capital de giro para a economia como um todo, fazendo a economia girar mais e arrecadar mais, tá? Arrecadou mais, você ampliou a base, você pode até diminuir. Essa alíquota é muito alta, né? A carga tributária passou para 33%, mas se você ampliar a base, tirar a cumulatividade sistêmica que existe, simplificar o sistema, diminuir o custo de conformidade, isso traz um efeito, uma reverberação desse efeito na economia, na estrutura econômica, ela é muito grande. E outra coisa que tem que chamar a atenção, o Marlon e o Rodrigo, que é o seguinte, nós vamos ter apenas 2 regulamentos. Vocês já pensaram nisso? Que hoje a empresa tem que lidar com quantos regulamentos no Brasil? Tem 27 unidades da federação, mais de tantos municípios. Certo? Então, quer dizer, você tem que lidar aí com talvez uns 200 ou 300 regulamentos aí. O Marlon deve saber melhor do que eu. E vai ser 2 regulamentos só. Vai ser um regulamento do IBS e um regulamento da CPF, que deverão ser gêmeos, viu? Porque a Constituição fala lá que são os mesmos faixas tiradoras, a mesma história de incidência, mesma base de cálculo, mesmo tudo, menos a alíquota. É que eu não faço isso. Então, vocês vejam bem, minha gente. Isso representa uma enorme simplificação. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, Rodrigo e Marlon, é o seguinte. Quando se fala, são 5 mil municípios, então são 5 mil regulamentos. Não. Vírgula. Municípios com capacidade, certo? Tributária de arrecadação própria, não deve passar de uns 300, 400, no máximo. Então, desses 5 mil municípios, o que você pode contar mesmo, que tem obrigação acessória para o ISS, deve dar uns 300 a 400. Isso é dado do meu amigo Alberto Macedo, que é o grande especialista em nível municipal. Bom, a minha próxima pergunta é em relação aos gargalos que as empresas vão enfrentar, porque tem muita mudança, né? A gente está falando aí de aumento de carga, transição complexa, fim de benefícios. Quais pontos merecem atenção redobrada das empresas, especialmente em áreas específicas e um pouco mais sensíveis, como tecnologia e serviços, na opinião de vocês? Acho que o setor de serviço, né, a gente já sabe que ele é um dos grandes impactados com a reforma, né? Assim, é um setor que ele tem uma alta folha de pagamento e um baixo uso de insumos. Apesar de que o crédito é amplo, né, por serviços, vão dar direito a crédito, né, mas ainda assim, né, a tecnologia, a consultoria, a educação, né, vai ter um aumento na carga tributária. E acho que nesse modelo, né, de menos créditos é onde começa, então, ter uma preocupação maior das empresas, né, principalmente que olhando, eu uso um incentivo fiscal, eles vão deixar de existir. Principalmente aí, incentivos fiscais estaduais, municipais, né? Então, esse é uma preocupação que vai deixar de existir. Como é que eu vou me reinventar? Né? As empresas precisam se reinventar no sentido de ter um preço mais competitivo, avaliar a sua estratégia, né, tributária e de localização, né, como o Ângelo bem comentou na pergunta anterior, né? Assim, hoje eu boto uma empresa lá numa região que não é viável, né? Então eu preciso trazer ela para uma realidade da onde eu está mais próximo do meu consumidor para que eu reduza o custo, principalmente aí, né, o custo Brasil, o custo de operações, porque não é mais o imposto um fator decisivo, né, na compra, né, e sim outros fatores, como principalmente preço, qualidade, frete, né, então tudo isso entra nesse custo aí de compliance. Obviamente, né, qual é a preocupação? Não é de dia para a noite, né, vão ser aí 7 longos anos, né, de transição que as empresas vão ter que conviver com 2 sistemas, né, apurando os impostos atuais, mais os novos impostos, né, para que lá em 33 a gente consiga
de fato, né, a abstrair, a adquirir, né, todo esse benefício que a reforma está trazendo. Acho que esse é uma preocupação, né, e atenção, né, para o enfrentamento daí das empresas com esse período que vai vir, né? Primeiro vai piorar um pouquinho para depois melhorar. Isso é igual a reforma de casa. Enquanto está na reforma, é aquela bagunça, aquele transtorno, que é a transição. Depois que passa a reforma, fica aquele clima, aquele ambiente muito gostoso, muito melhor do que o anterior, né? Vejam bem, complementando o que o Márcio disse, eu tenho conversado com várias empresas, fornecedoras de ERPs, desenvolvedores e tudo mais. Então, uma preocupação que surge nas empresas é o que fazer com o meu ERP. Eu vou ter que fazer uma adaptação do meu ERP, eu vou ter que fazer um novo ERP. Eu até deixo essa pergunta para vocês, né? Porque não é bem a minha especialidade. A minha especialidade é o sistema, mas eu entendo de tecnologia o mínimo necessário para... Né? O que acontece? Isso é um fator, já era para as empresas todas estarem mapeando seus processos, fazendo o levantamento dos seus estoques, o inventário dos seus estoques, porque vai ter uma nova classificação fiscal. Hoje você tem a CST para o ICMS, tem a CST para o PIS e COFINS. Amanhã vai ter uma única classificação fiscal, vai ser a C-Class-Trib. Então já está na hora das empresas inventariar seus estoques para fazer uma conversão do T para, porque isso vai instruir o RP da empresa, isso vai parametrizar o RP da empresa. Isso é uma das preocupações. Né? A outra, preço, acho que o Márcio já falou disso, é a precificação. Já está na hora de pegar esse inventário, pegar suas entradas dos últimos 12 meses, suas saídas dos últimos 12 meses, e começar a fazer um estudo, uma avaliação de como é que vai ficar seu preço, e principalmente os contratos de longo prazo, que terão que ser repactuados, porque os impostos agora são por fora, não são mais por dentro, tem uma transição, e na transição, essa composição de impostos por dentro e por fora vai ser uma grande, eu imagino uma complexidade adicional da transição, mas as empresas têm que estar atentas para isso, para preservar suas margens. Porque o que ela vai ter agora é o preço, eu chamo de preço pelado. Ela vai ter que se pautar pelo preço pelado. É o preço dos tributos. E mais. Você ainda tem, certo? Uma coisa que nós criamos, eu participei dessa criação, que é o crédito vinculado ao seu efetivo pagamento, do qual o split payment é uma das modalidades. Então acontece o seguinte, empresa, a partir de agora, você tem que ver com uma nova cultura. O imposto não é capital de giro. Essa é uma grande preocupação das empresas. Eu vou perder o floating do imposto que fica no meu caixa, isso eu vou perder. Isso não vai acontecer com a maior parte das empresas, isso é uma lenda. Depois a gente pode fazer um podcast só disso, tá certo? Que é muito complexo. Mas há a possibilidade, certo? Por exemplo, adiantamento a fornecedores. O split payment já pega o imposto na cabeça. Entendeu? Então, tem algumas situações em que o imposto não fica no caixa da empresa. Principalmente aquelas que, por exemplo, elas vendem com um prazo de pagamento inferior ao prazo de recolhimento do tributo. Essas têm que ficar atentas. Então, quer dizer, mapeiam os seus processos, mapeiam os seus fluxos financeiros, para que você possa se planejar melhor para o enfrentamento da reforma. Bom, o Ângelo já adiantou a minha próxima pergunta, que é justamente sobre o split payment. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais nisso, né? A gente pode aqui aproveitar o espaço para explicar para o pessoal como que esse mecanismo funciona. Quais são os desafios agora na economia nacional e de que maneira esse mecanismo pode ser uma ajuda importante dentro desse contexto? Então, o que acontece? O que é o split payment? Como o próprio nome diz, no nome em inglês, é o pagamento repartido. Né? Ele já existe hoje. Ele já existe para várias situações no mercado. Então, por exemplo, o iFood é um exemplo. Né? Quando você paga aquela entrega ali, a iFood ela já retém uma parte que é dela, que é a taxa dela, a outra ela remunera a empresa que está fornecendo, tá certo? Então, é o pagamento dividido. Na verdade, não seria split payment, seria o recebimento dividido, né? Que quem recebe é que divide. No caso dos tributos, né, quando o contribuinte, ou a empresa, ou a pessoa, mesmo pessoa física, paga por uma determinada aquisição,
você vai ter lá a nota fiscal. Na nota fiscal, você vai ter o valor dos bens das mercadorias e o valor dos tributos por fora, transparentes. A instituição recebedora, que é o prestador de serviço de pagamento, certo? Que faz parte de um arranjo de pagamento. E o que eles têm que fazer? Quando a instituição recebedora, pode ser o banco, vamos chamar de banco, para simplificar, tá certo? Quando ela recebe, ela separa o que é imposto e o que é bem, serviço, mercadoria. Jesus Cristo já dizia isso há 2000 anos. Jesus Cristo foi o primeiro idealizador do split payment. Ele dizia, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, é a mesma coisa, entendeu? Que você separa. O banco, quando ele recebe, ele separa e deposita na conta do contribuinte apenas o valor dos bens e serviços. E o restante é para o governo. Bom, isso, quando você tá falando de um sistema de apuração e pagamentos monofásico, a lógica é essa. Agora, quando você pega essa mesma lógica, insere ela dentro de um tributo multifásico, com sistema de débito e crédito, a coisa muda de figura. Aí nós construímos isso, essa arquitetura lá no CECIF, que é o Centro da Cidadania Fiscal. Como conciliar o split payment, que teve o grande pai do split payment, foi o Miguel Aboab, nós temos que dar todos os créditos a ele. Então nós pegamos o modelo Aboab e vamos agora inserir o modelo Aboab dentro de um sistema de arrecadação por débito e crédito ao longo da cadeia, de forma a não distorcer os fluxos financeiros. Explico. Se toda operação, todas as operações fossem splitadas, entre aspas, forem splitadas, o que ia acontecer? Todo mundo ia acumular crédito. E o Estado, o comitê gestor, no caso, teria que devolver os créditos acumulados a todo mundo, a todo momento. Isso não é IVA. Então é preferível diferir tudo para o final da cadeia e instituir um retail sales tax, que nem é nos Estados Unidos. Você põe um imposto só na ponta final, é mais barato do que ficar gerando essa montanha de crédito acumulado. Splitou tudo. Agora todo mundo vai acumular crédito, porque quando você faz um split, tá certo? Aquele pagamento, você pagou, o banco splitou, e você já tem direito ao crédito. Só que, na sua saída, ela também será splitada, então você não vai ter débito. Aí todo mundo vai ter crédito, na cadeia inteira. Então, quer dizer, isso é inconcebível, isso não é IVA. Isso mata o espírito do IVA. Qual que é o espírito do IVA? É recolher ex ante, ao longo da cadeia, o imposto que se integraliza na ponta final do consumo. Então, para quem já estudou matemática, né, o que é isso? É integral. A integral é na ponta do consumo. E o diferencial, quer dizer, as derivadas, está ali no meio da cadeia, que se recolhe aos pedacinhos, entendeu? E esses pedacinhos se integralizam lá. Esse é o espírito IVA. Você antecipa a receita e, ao mesmo tempo, você concatena na formalidade toda a teia de fornecedores e destinatários, e adquirentes. Bom, aí, como é que nós vamos conciliar isso? Olha, nós não podemos abrir mão do sistema de crédito pago. Mas nós temos que inserir isso dentro do sistema clássico de apuração de débito e crédito. Então, vamos fazer isso. A apuração é por débito e crédito, normal, como é hoje. Com a diferença de que o imposto que vai entrar lá é o imposto pago. E como é que eu vou saber que o imposto está pago? Aí você tem que, primeiro, a chave da nota fiscal tem que estar vinculada ao meio de pagamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, o sistema do banco de receber, ele já tem que ter uma comunicação direta com o sistema do fisco para apontar lá que o saldo devedor daquele período está pago. E ao fazer isso, ele já convalida todos os débitos anteriores do período a se transformar em crédito para o adquirente. Todos os débitos não compensados, né? Porque a compensação é uma das modalidades de extinção do débito. Então, quando você insere esse sistema, o que o sistema tem que fazer de split payment? Ele tem que checar, essa a nossa grande inovação, que não está em nenhum outro sistema de split payment no mundo inteiro. Aquele relatório da Deloitte, ele relata vários casos problemáticos de split payment na Europa,
Então, nós lemos aquele relatório à exaustão. E ele foi muito bom, porque ele nos diz tudo que nós não devíamos fazer aqui, e nós não fizemos. Nós colocamos um sistema muito mais moderno e inédito para todo mundo, tá? Porque é o seguinte, aí a instituição, quando ela recebe a fatura, contém a chave da nota fiscal, a duplicata, o PIX, qualquer meio de pagamento, é certo dinheiro vivo. Dinheiro vivo não entra em split. Recebe e tal. Aí ela consulta a condição daquele crédito lá na plataforma do comitê gestor, que está integrada aos sistemas do banco, para checar se o imposto foi pago ou não. Aí, consultou, o imposto está pago, não faz split. Então, a maioria das transações não estarão sujeitas ao split payment. Empresários, CEOs financeiros, como é que chama o CEO financeiro? CFO, porque essa sigla tudo em inglês hoje, todos esses anglicismos, inclusive split payment é um anglicismo que eu gostaria que fosse em português, mas tudo bem, faz parte. Esses anglicismos todos, CFO, essas coisas, tranquilizem-se, porque o split payment, ele só entra em cena, ele é um coadjuvante, ele só entra em cena para garantir o pagamento do crédito, entendeu? O pagamento do crédito e a geração do crédito pago, é para isso. Então, ele só vai entrar em cena se você pegar as demais modalidades de extinção ou de pagamento do imposto não tiver ocorrido antes, que é a boa e velha compensação, como é hoje, o pagamento do saldo devedor pelo fornecedor, que é o sujeito passivo, certo? O recolhimento pelo adquirente, que é no caso da guia avulsa, certo? Ou o pagamento por terceiros, certo? Que não é aquela velha subvenção tributária, é uma subvenção tributária mais boa, que é sobre operações concomitantes. Então, se uma dessas modalidades não tiver ocorrido antes, normalmente elas ocorrem antes do recebimento, aí o split entra em cena. Ah, mas eu vou ter meu crédito, quando eu fizer a compra parcelada, só vou ter o crédito no pagamento de cada parcela. Não é bem assim. Isso até pode acontecer, mas não é a maior parte dos casos. Na maior parte dos casos, quando a compra é parcelada, o imposto já terá sido pago antes. O imposto que está embutido em cada parcela já terá sido pago antes, ou por compensação, ou pelo pagamento do saldo devedor do sujeito passivo. Dessa forma, essas operações, o crédito já terá sido tomado integralmente antes mesmo até do vencimento da primeira parcela. Vocês estão entendendo? Como há muita má informação circulando por aí, inclusive em jornais de grande circulação, tributaristas de grande renome, falando coisas inverídicas sobre o split payment. Certo? Você tem que ver o que realmente é, como é que é o sistema dele a fundo. Entendeu? Acho que aqui eu nem vou fazer comentário nenhum. O Ângelo brilhantemente explicou o split aqui de uma maneira brilhante, né? Só fazer um gancho aqui para a tecnologia, né? Que eu estou representando a parte tecnológica, né? Acho que é uma revolução tecnológica mesmo, né? Acho que, assim, algo nunca visto no mundo. Alguns países tentaram, não deu certo. Acho que foi isso mesmo que o relatório da Deloitte comentou, né? Mas eu acho que o modelo que está sendo implantado no Brasil vai ser, assim, fantástico. E isso requer, sim, sistemas para o lado dos contribuintes, principalmente, né? Robusto, automação, né? Conciliação direta com o ambiente lá da apuração assistida, onde vai estar o split, né? Então, assim, acho que esse é o ponto de atenção, né? Investir em sistemas, né, robustos que consigam conectar, conciliar e trazer maior segurança, porque isso que eu acho que é o grande X da questão para os empresários. Estão inseguros com essa novidade, porque é algo novo, né? Então, assim, tendo um sistema que permite fazer isso, né, o compliance da sua empresa vai estar garantido. Com certeza. Rodrigo, me dá licença, eu tenho que complementar a fala do Marlon, que ele tocou num ponto muito importante. Tecnologia. Pessoal, quando eu era jovem, eu estudava reengenharia de processos. O principal autor que eu gostava mais era o Michael Hammer. Certo? Então, o que era reengenharia de processo? É rever, é rearquitetar os processos para torná-los mais eficientes, mas com o uso intensivo de tecnologia de informação. Quer dizer, a base da reengenharia é a tecnologia. Você vai rever um processo, aqui, minha gente, nós estamos tratando de uma verdadeira reengenharia do fisco, total, inédita em todo mundo.
com repercussões gigantescas nos processos internos das empresas. Mais do que nunca, as empresas precisam ter processos altamente integrados. E você sabe melhor do que eu que muitas empresas ainda não têm processo integrado. Softwares de gestão que façam integração. Então, agora, mais do que nunca, inclusive para fazer isso, como o Marlon falou, a conciliação, certo, com apuração assistida, porque isso é outra revolução, viu, Rodrigo e Marlon? Apuração assistida é outra revolução, sem paralelo no mundo. Agora, quem faz a pré-apuração, o contribuinte, ele vai fazer a apuração dele. Mas o fisco já apresenta que nem no imposto de renda hoje, pessoa física, a gente faz. Isso é uma revolução, já apresenta uma pré-preenchida. Aí você, empresa, com seus sistemas de conciliação, você vai fazer os ajustes nessa declaração. E nem a gente faz imposto de renda hoje. Você faz o ajuste na declaração. Aí você assina, aperta, transmite, cumpriu a obrigação acessória. Perfeito. Marlon, eu queria aproveitar agora também para que você pudesse falar um pouco mais também com as médias, pequenas empresas, né? A gente sabe que a Sênior também tem várias soluções para elas. Como é que elas também podem ser impactadas nesse processo todo? Eu queria que você aproveitasse para falar sobre isso e aí em seguida o Ângelo complementasse também. Perfeito, Rodrigo. Então, assim, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, o Simples Nacional, né, ele não está fora dessa regra de consumo. Né? Ele não mudou, obviamente, a regra, né? Ele continua lá com aquele até 4.800.000, né? O faturamento anual, né? Como Simples, mas ele também vai ter o seu modelo ajustado à reforma tributária. Né? Obviamente, o que vai acontecer com essas empresas? Elas precisam se reposicionar no mercado, porque a geração do crédito, para quem ele vende, né? Justamente quem está falando aqui do split de crédito, né? Vai ser menor. E aí, eles têm um desafio, dependendo dos clientes que eles operam, né, a empresa, de repente, com um modelo de crédito amplo, vai optar. Opa, peraí, vai valer mais a pena eu comprar de um fornecedor que é do regime normal, regular, do que comprar de uma empresa do Simples. Então, esse é um modelo que precisa, assim, ter uma atenção desse segmento, principalmente aí das pequenas e médias empresas, né, porque eles vão estar, assim, uma margem de um crédito que impacta o seu cliente, né, final. E aqui, obviamente, né, acho que muitas das empresas, até inclusive estudos do próprio governo, que mais da metade das empresas estima-se que elas vão migrar do regime do Simples para o regime regular. E aí, vale de novo, né, essas empresas precisam simular essa operação. Vale a pena eu manter no Simples ou vale eu migrar para o sistema regular? Por quê? Porque, tendo essa migração, obviamente ele vai ter mais vantagem de adquirir um crédito maior, vai ter um aumento na alíquota, mas no final, de repente, o fechamento de negócio vai ser muito maior e vai ser muito mais benéfico a operação dele. Então, isso cabe um planejamento bem cuidadoso destas empresas, né? Porque aumenta um pouquinho a complexidade, a carga, mas talvez lá na frente o resultado para a empresa vai ser melhor. Então, acho que esse é um ponto de atenção para essas pequenas e médias empresas. Bom, complementando, prestem atenção, pequenas e médias empresas. Quem tiver no Simples, os anexos da lei complementar. Que a lei complementar 214, ela já criou os novos anexos que vão conviver com os atuais anexos durante a transição. Então, essa é uma adaptação importante no sistema da empresa, na apuração da empresa. Você vai ter um DAS mais complexo aqui na transição. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto que eu gostaria de chamar bastante atenção foi isso que o Marlon falou. Quando nós fizemos a primeira proposta de reforma tributária, nós tivemos esse cuidado. As empresas do Simples, elas podem optar entre permanecer no regime unificado do Simples ou migrar para o regime regular do IBS-IDS, justamente para fazer isso que o Marlon falou. Transmitir créditos integrais e tomar créditos integrais, porque um fornecedor, ele vai dar preferência, e como o crédito é amplo, ele vai dar preferência para quem vai lhe transmitir crédito integral. Então, as empresas do Simples têm essa possibilidade. O que nós prevemos? Essa metade que deve migrar, que o Marlon falou, provavelmente são empresas do meio da cadeia produtiva, porque elas é que tomam, né, elas vão tomar o crédito e transmitir o crédito. Elas já têm hoje um custo de capital de giro muito alto, para o poder não se creditar. E elas transmitem crédito, um valor muito pequenininho. Elas transmitem crédito ICMS
no valor equivalente ao recolhimento do DAS, que é um negócio muito pequenininho. No sistema atual, ela tem a opção de migrar para o regime regular. Se ela não migrar para o regime regular, ela vai continuar transmitindo crédito no valor também pequenininho do IBS-CBS. Mas, e a outra metade? A outra metade, provavelmente, elas estão ali nas pontas finais do varejo, dentre as quais o setor de serviço, ele é muito preponderante na composição dessas empresas do Simples. Então, e o que a gente observa? Serviços finalísticos e serviços pessoais finalísticos, eles tendem a ficar no Simples, justamente porque o Marlon chamou a atenção para um ponto muito importante, porque empresas de serviço não tem crédito, não vai ter crédito, porque elas são mais intensivas em mão de obra. Elas vão ter crédito, mas é uma parcela não muito significativa, a ponto de abater uma alíquota de 28,8%, que é muita coisa para elas. Então, o que acontece? Provavelmente, essas empresas de serviço finalístico, elas vão continuar no Simples, porque elas não têm crédito. Então, para elas, a carga tributária será menor, a do DAS mesmo. Beleza. Agora, a questão no meio do cadeia já é outra realidade, já é diferente, né? Chama atenção, Rodrigo. O Simples Nacional, o que eles empregam de gente, eles têm eles são uma força motriz muito importante da economia brasileira. A demanda efetiva, eu sou economista, eu já estudei Keynes. A demanda efetiva, certo? Ela é uma força motriz muito importante para a demanda efetiva, para o consumo, entendeu? Então, quer dizer, porque é simples, não, o simples, ele é tão importante quanto as grandes. Marlon, eu queria agora ouvir você em relação às ferramentas de gestão que a Sênior oferece para as empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes. Fala um pouquinho para a gente como é que elas podem ajudar nesse processo de reforma tributária, esse momento tão novo para todas as empresas, né? Perfeito, Rodrigo. Assim, primeiro ponto é o sistema de gestão, né? Ele precisa estar atualizado, automatizar esses cálculos, gerar as obrigações acessórias, né, as notas. Aqui já vale o reforço, né, e o comunicado para os clientes Sênior, né? Todos os RPs da Sênior já estão liberados e adaptados para calcular CBS, IBS, né? Então, podem atualizar, né? Já busquem lá na documentação, atualizem seus sistemas para que já tenham essas informações e já podem, inclusive, já simular, já conseguem fazer testes já no ambiente de vocês. Então, esse é um ponto importante, né, em relação à gestão. Outro ponto, né, os RPs precisam fazer a gestão do crédito, né, como o Ângelo bem falou lá no Split, não vai só, os empresários não vão querer somente na apuração do governo identificar seu crédito, ele vai querer olhar lá no seu sistema, inclusive aquele crédito vai impactar nas operações financeiras, né, porque o crédito pode ser que não entre no caixa naquele momento, né? Então o fluxo de caixa vai ter que ser controlado, o sistema precisa apoiar nisso, né? Identificando onde é que está indo aquele meu crédito, onde é que está indo aquela operação, né? O próprio split payment tem que estar conectado aqui dentro dos sistemas de gestão. E também, né, acho que, como nós estamos falando aí de 7 longos anos, né, de transição, né, os orçamentos das empresas, o planejamento tributário, isso precisa ser feito com bastante carinho, com bastante cuidado pelas empresas, né? Simular, né, o meu cenário atual, como que ele vai ser refletido lá em 2028, 27, 32, né? Todos os anos aqui para frente, né? E aí que também, né, de novo fazendo um merchan aqui para a Sênior, né, a gente também liberou, né, uma ferramenta de simulação da reforma tributária, né, onde a gente consegue, então, baseado na massa de dados, da carga de dados da tua operação atual, né, projetar isso lá na frente. Como é que vai ser, se ocorresse aquelas mesmas operações de compras e vendas, né, como que seria lá em 2028, como seria lá em 2033? Então a gente fez esse trabalho, né, de projetar esse cálculo, né. Marlon, mas não tem alíquota ainda definida. A gente botou lá alíquotas estimadas, que já está público aí no mercado, né? E, obviamente, né, pelo fato de ser um simulador, eu posso botar outras alíquotas. E se não efetivar aquele 8, 8,5 lá de CBS, se efetivar com 9, se efetivar com 7, a ferramenta permite essa simulação. Justamente para quê? Para que os empresários, as empresas começam a olhar o seu futuro, olhar lá na frente e identificar, opa, se desenhar e acontecer essa alíquota, o meu cenário vai ser de um aumento na minha carga tributária. Se acontecer esse cenário, vai ser uma redução, vou ter operações credoras. E aí a ferramenta dá todo
o aparato para identificar operações onde vai ter um aumento na carga, operações que vão ter reduções, itens, né, que não tinham créditos, agora passa a ter créditos, itens que aumentaram sua carga tributária. Então, tudo isso, né, a ferramenta aí vai conseguir auxiliar, né? E é esse, né, o RP, né, todas adaptados a todas as obrigações acessórias também, né? A gente sabe aí que PIS e COFINS vai morrer, então algumas obrigações deixam de existir, mas as obrigações acessórias, notas técnicas, né, elas precisam estar totalmente aptas a isso, né? Bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso episódio, já a gente vai para a última pergunta. Antes disso, a gente já falou dos desafios, eu queria ouvir de vocês agora as oportunidades que surgem com essa reforma. Quem se adaptar mais rápido vai poder aproveitar de que maneira? Quais são justamente esses caminhos do bem dentro dessa mudança toda? Eu vou começar agora com o Ângelo. Bom, oportunidades. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que chama atenção para as empresas é aquelas que têm saldos credores de ICMS, tá certo? E ressarcimentos e estoques com ST embutidos. Isso representa uma coisa muito importante, que é a monetização desses créditos. Porque se deixar para depois, entendeu? O que vai acontecer? Vai ser ressarcido, no caso do ICMS, em 240 meses. São 20 anos. Se deixar para depois da transição, 2033, isso só vai acontecer em 2020 anos, aliás, entendeu? Então essa é uma oportunidade que as empresas têm que se pegar agora. Tá? A outra oportunidade é as empresas que hoje gozam dos benefícios fiscais do ICMS, dos onerosos, com contrapartidas, elas farão jus ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e Financeiros, que está sendo criado com capitalização de recursos do governo federal. Tá certo? Então, é basicamente isso, além de várias outras, né? Por exemplo, reposicionamento do mercado, inclusive geográfico. Faz-se qualquer oportunidade, planejamento. Agora, mais do que nunca, o planejamento, ele é necessário. Porque se eu tenho minha operação, eu importo por P100, ou importo por Navegantes, ou Itajaí, eu tenho qualquer oportunidade, eu tenho que rever essa logística para poder otimizar meus processos e minha logística. Se eu faço operação com a cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais, para aproveitar benefício fiscal, a mercadoria vai e volta para aproveitar benefício fiscal, ou eu tenho um galpão lá, eu tenho um centro de distribuição lá, eu tenho o meu e-commerce, tem um centro de distribuição lá. Quer dizer, isso é uma oportunidade de você rever e replanejar suas atividades e readequar a sua logística e seus processos. Acho que, só comentando então aqui dos desafios, né, a parte aí das vantagens, acho que a mensagem que fica aqui é a empresa que se adaptar mais rápido, sistema atualizado, equipe treinada, revisão aí dos contratos, das suas negociações, ela vai sair na frente, né? Saindo na frente no sentido, vai saber utilizar bem os créditos tributários, né? Vai saber ajustar a sua estratégia de precificação. Acho que esse é um ponto que precisa ser iniciado para ontem, né? Para essas empresas já absorverem quanto antes isso e preverem já o seu futuro aqui em relação à reforma. Bom, e para a gente fechar, o que as empresas já podem fazer, já devem fazer agora? Se vocês fossem fazer aí um checklist para 2026, o que as empresas precisam ficar de olho, o que deve estar na prioridade dentro dessa pauta, pessoal? Curto e grosso. Homologação dos documentos fiscais. Você, empresa, que não está entre as 50, que estão no ambiente de homologação do certo, você tem a oportunidade de homologar os seus documentos fiscais, você tem que parametrizar seus novos documentos fiscais com as notas técnicas que vêm sendo publicadas, mas vocês podem validar isso, certo? Na SVRS, Secretaria Virtual do Rio Grande do Sul. Você entra ali pelo Gov.br e lá todas as empresas já podem testar, né? Aí já podem homologar seus documentos fiscais, porque é o seguinte, o ambiente de produção,
ele começa em outubro, mas para aquelas empresas que foram lá selecionadas, aquelas 50 que estão, não sei se tem cliente de vocês lá, aquelas empresas lá, certo? Elas podem optar, mas não é o caso da maioria. A maioria já vai estar no ambiente de produção, já com os tributos, IBS, CBS, destacados nos documentos, já em 2026, embora esses tributos não sejam pagos. Mas aproveite agora o ambiente de homologação lá da Secretaria Virtual do Rio Grande do Sul, através do GovBR. Eu acho que a atualização do modo geral, né? A atualização de sistemas, justamente para permitir essa homologação. Acho que os times precisam se capacitar, ter, assim, algumas conversas com clientes, né, com empresas aqui. Eu vejo ainda que tem times que ainda não estão com a reforma tributária na veia. Acho que esse é um ponto, né? Capacitação e se planejar, né? Se planejar, agora temos aí 5 meses, né, para se planejar, para fazer tudo isso, para que lá em janeiro, definitivamente, entre no ar, né, a reforma tributária plena nas empresas, né? Então, acho que esse é um ponto aí de atenção para todas as nossas empresas aqui. Perfeito, pessoal. Olha, eu quero muito agradecer o tempo de vocês pela participação aqui também no É Mais Que Tech de hoje. Ângelo, queria que você agora deixasse os seus contatos para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, para que de repente eles possam continuar essa conversa contigo pelas redes sociais. Bom, eu tenho o meu LinkedIn, né? Ângelo de Ângeles. Eu tenho a minha empresa também. A minha empresa é A, C de casa, F de faca e S de fato. ACFF Consultor. Tem a página na internet, tá certo? E é isso. Meus contatos basicamente são esses. Maravilha. Marlon, e contigo? Como é que é o melhor canal aí para continuar essa conversa também pelas redes sociais? Isso, pode me contatar aqui pelo LinkedIn, né? Marlon Tognini, né? Pode seguir. Também aqui fica o convite, né? De seguir as redes sociais da Senior, @SeniorSistemas. Então, lá também pode acompanhar, né, todo o material aí que a gente produz, de gestão, inovação, transformação digital e também, né, todos os insumos aqui da reforma tributária. E você que nos ouve, que nos assiste, como é que a sua empresa está se adaptando para esse novo momento? Conta pra gente pelas redes sociais e aproveita também para sugerir temas para os próximos episódios pelo e-mail imprensa@senior.com.br. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção aqui com a gente nesse novo tema e até a próxima. Tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas.